Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ao longo desses anos ensinando layout e SketchUp, eu venho observando alguns erros que se repetem. Então nesse vídeo eu juntei os erros que eu acho que mais tiram o seu tempo e vou te mostrar como evitar e também como corrigir. E fica até o final do vídeo porque o último erro é o que mais acontece aqui, é o que o pessoal mais comenta nos meus vídeos. Então vamos lá, vou começar com o SketchUp e depois a gente vai para o layout. Eu quero começar com o SketchUp porque muitos erros acontecem do layout justamente por causa da sua modelagem do SketchUp. Então eu sempre falo, né? A modelagem é a base. Então a modelagem que não está pronta para ser enviada para o layout é um detalhamento cheio de problemas. Cuidado com isso, tá? Por isso que a gente vai começar agora com o SketchUp. Quais são os erros aqui que eu separei para vocês? A primeira coisa é a etiqueta. Aqui do lado da modelagem padrão, a gente tem aqui uma aba chamada etiquetas que vai fazer você conseguir se organizar dentro do seu arquivo do SketchUp. Uma das coisas que eu gosto de usar também a etiqueta é porque você pode ocultar aqueles bloquinhos que estão pesando. Então imagina aqui que a gente tenha uma parede verde, né, com vegetação. Você pode colocar essa parede verde em uma etiqueta e ocultar. Então, sempre que você estiver modelando, não precisa ficar tudo aparecendo aqui na sua modelagem. Então, sempre que você observar que existe aqui bloquinhos que são muito pesados, você vai ocultando. Por exemplo, a decoração eu poderia ocultar agora, né, já que eu ainda estou modelando. É esse tipo de organização que você consegue com a etiqueta. Outra coisa, né? Se você usa o layout para detalhar, a etiqueta é essencial, porque é através dela que você vai decidir o que vai ou o que não vai aparecer na sua cena. Além disso, você pode definir espessura de linha através de cada etiqueta, definir as cores também. Então, por exemplo, eu poderia representar aqui uma planta técnica de demolir e construir somente com as etiquetas, fazendo com que a minha planta de demolir fique nas cores que eu quero, através das etiquetas. Então, olha só, tenho aqui a minha etiqueta de demolir, eu vou ativar, ó, vai aparecer aqui, e agora eu vou fazer o meu estilo de demolir e construir. Ó, então aqui no meu estilo eu vou colocar demolir e construir. Então aqui a minha parede vermelha é a de demolir. Com isso aqui eu já consigo fazer uma representação técnica. Então essa aqui é a minha parede de demolir, coloquei numa etiqueta de demolir, criei um estilo de construir e demolir e agora eu tenho essa representação técnica de planta. Levo para o layout e faço a cota. Poderia acrescentar aqui uma parede de construir também e colocar a cor dela de azul, por exemplo. Então eu consigo fazer isso através das etiquetas. Além de muitas outras soluções, outras plantas técnicas também. Como eu falo para vocês, a etiqueta é essencial. Organize seus arquivos por etiqueta, que quando você for fazer um curso de layout, você já vai estar familiarizado com muita coisa. Outro erro é você não limpar o seu arquivo de SketchUp. Sempre que você está modelando aqui, ele vai guardando essas informações de todos os objetos que você coloca, mesmo que você exclua esses objetos. Então, depois que você organizou o seu arquivo, colocou as etiquetas ali em cada objeto, você vai limpar. Você vai vir aqui em janela, informações do modelo, estatísticas, e aqui você vai vir eliminar os não usados. Sempre faça isso antes de enviar para o layout. Um outro erro muito comum que pode tirar muito o teu tempo é na hora que você está aqui no SketchUp, você não fazer a configuração do estilo corretamente. Se você não sabe o que é o estilo, é essa abinha aqui. E é aqui que a gente vai definir o que a gente quer representar. Se a gente quer uma visualização de planta humanizada, se a gente quer uma visualização técnica, que é só o preto e branco, se a gente quer fazer essa planta, né, de demolir e construir, se a gente quer um estilo técnico cinza bem clarinho para fazer ali o fundo das nossas plantas de iluminação. Então, o estilo é basicamente para você definir como você quer representar a sua planta. Cada cena você pode colocar um estilo diferente. Eu tenho uma aula aqui onde eu ensino a criar um estilo do zero. E aí, um erro muito comum na criação de estilo é não tirar o fundo aqui do SketchUp. O que, se você não tirar esse fundo, né, que vem automaticamente no SketchUp, você vai levar esse arquivo lá para o layout e você vai ter aquele fundo original do SketchUp. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ele vem dessa forma aqui. E aí, muitos de vocês erram aqui nessa parte, ó, porque vocês não desativam o céu e também não deixa o fundo aqui no 100%, tá? É importante deixar ele totalmente branco, ó, 00100, para que você não tenha nenhum tipo de fundo ao levar para o layout.
Se tiver dificuldade em relação ao estilo, como eu falei, eu tenho uma aula aqui ensinando a criar estilo do zero, o estilo de planta humanizada, tá? Os estilos mais técnicos aí a gente ensina no nosso curso completo. Um outro deslize aqui que acontece bastante é a questão da criação da cena, a posição da câmera. O que significa isso, né? A cena a gente tem aqui para criar uma visualização e enviar para o layout. Essa cena aqui do SketchUp, lá no layout, ela se torna uma viewport, que é onde a gente faz as cotas, coloca as linhas de chamada, faz toda a parte técnica. E para criar essa cena, a gente tem várias etapas. E uma delas é aqui, ó, em câmera, onde a gente vai deixar sempre em projeção paralela. Olha só, vou criar uma planta baixa aqui com vocês. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu vou colocar aqui o meu corte, pego o meu corte e vou arrastar para a altura que eu quero. Agora eu venho aqui, vou alinhar a visualização com o corte e vou desativar o meu plano. Pronto. Gente, estou fazendo rápido aqui porque eu já tenho aulas mostrando como criar plantas, tá? Como criar as cenas do zero, tudo isso. Mas então, qual que é o erro que vocês cometem aqui? Esquecer de colocar em projeção paralela, porque até então a gente tem uma perspectiva. Essa visualização em perspectiva não vai nos ajudar a criar plantas técnicas. Para você criar a planta técnica, aquela que você vai colocar em escala, que você vai cotar, você tem que deixar sempre aqui em câmera projeção paralela. Ó, agora sim a gente tem uma planta técnica, né? Uma visualização técnica de cima, onde você vai enviar para o layout e fazer as suas cotas. E esse erro é muito comum na parte de marcenaria, né? A gente criando marcenaria, muitas vezes a gente esquece de colocar lá essa projeção paralela. É claro que você pode sim levar uma perspectiva, não tem problema, mas ela não vai ser colocada em escala, né? A gente está falando aí de perspectiva. Então, para você colocar suas plantas em escala, você precisa deixar aqui na projeção paralela, tá bom? Outro erro muito comum, e esse daí é um pouquinho mais avançado, que é o seguinte: eu vou criar uma cena aqui com vocês. Pessoal, ó, posicionei aqui a câmera, fiz um corte, né? Eu quero criar aqui, ó, essa vista, né? Então, o que eu faço? Crio a minha cena, adicionar cena. Pronto, tá criada aqui. E aí, muitos de vocês, né, fazem todas as cenas, levam para o layout, cotam, faz tudo certinho lá e de repente o cliente pediu uma alteração. Ou você voltou aqui no SketchUp e fez alguma alteração aqui na modelagem. De repente acrescentou um objeto. Vamos imaginar assim. Ó, então vamos imaginar que você voltou aqui para o SketchUp depois que as suas cenas foram criadas e você precisa adicionar mais coisas na modelagem. Eu coloquei aqui como exemplo uma decoração, uma panela aqui. Mas pode ser que você queira acrescentar mais marcenaria, pode ser que você queira acrescentar outros mobiliários, né? Pode ser que você realmente mude algumas coisas. E, gente, não adianta colocar coisas a mais e não voltar nas cenas e ver se as cenas continuam iguais. Por quê? A cena é uma visualização da sua modelagem. Ela não é uma foto estática, né, que nunca mais vai mudar. Se você mudar a cor de bloquinho, mudar a cor de marcenaria, vai mudar nas cenas que você já criou. Então, vamos ver aqui como que tá a nossa cena 1, se ela continua somente o revestimento e a marmoraria, ou se a panela apareceu junto. Vamos ver. Olha só, então realmente a panela apareceu. Por quê? Primeira coisa, tudo que você acrescentar de novo, não esqueça de colocar na etiqueta. Então aqui eu preciso colocar na etiqueta de decoração, ó. E você vai ver que quando eu colocar na etiqueta, já vai sumir da minha cena, ó. Por quê? Porque essa cena não foi criada para aparecer etiqueta de decoração. Resumindo, sempre que você terminar de fazer a sua modelagem, terminar o seu detalhamento e precisar voltar para a modelagem, não esqueça de tudo que você acrescentar, colocar nas etiquetas corretas, para que suas cenas não fiquem bagunçadas, tá bom? Cuidado com isso. E aí, se a gente está falando de marcenaria, que muitas vezes a gente oculta com o segundo botão do mouse e não com a etiqueta, aí você vai ter que ir cena por cena e ocultar esses itens que você colocou a mais. Bom, se ficou muito avançado para você até aqui, fica calmo que isso aqui é algo que com o tempo você vai pegar prática, né? Inclusive a gente tem aulas aqui ensinando do zero a criar essas cenas, falam mais de etiquetas. Também temos nosso curso completo, tá? Que lá a gente fala do zero, então provavelmente se você tá muito perdido, essa seja a solução. Agora eu vou lá pro layout, porque lá a gente também tem dois erros comuns que vocês cometem bastante. Agora aqui no layout, um erro muito comum é querer trabalhar com qualidade alta. Aqui em arquivo, configurar documento, na parte de papel, deixa aqui a sua resolução de tela
na média ou até mesmo na baixa, nunca na alta, tá? Porque você vai estar trabalhando aí com uma capacidade máxima de renderização do layout, o que faz ele ficar mais pesado. Então não faça isso, trabalhe aqui na média ou na baixa, e quando você for exportar, você muda a saída para alta. Isso aqui vai agilizar muito o teu tempo aí. E outra coisa, né, as etiquetas, como eu falei, se você tem aqui objetos que são muito pesados, desativa da viewport, não precisa deixar ativado. E mais uma coisa também, ainda de qualidade alta, é a renderização. Aqui na viewport, na parte de modelo do SketchUp, deixa sempre em raster ou na vetorial. Não usa a híbrida porque é muito pesado. Só usa ela em detalhes, né? E quando você for fazer um detalhe ali de uma marcenaria, né, e você realmente quer fazer uma visualização mais nítida, aí você usa a híbrida. Então, sabe aqueles detalhes que a gente faz, né, de marcenaria, aquele círculo lá, aí você pode usar, que é um detalhe pequeno. Mas em viewports grandes assim, eu não recomendo. E o último erro, que é o que mais acontece aqui, pelo menos no YouTube, eu vejo muitas pessoas com dificuldade, é em relação a objetos duplicando. O que significa isso, né? Imagina que você está adicionando um monte de elementos aqui, textos, imagens, está fazendo um monte de coisas aqui na sua página 1, né, a página da planta humanizada, colocando aqui vários textos, e de repente você vai lá para outra página, a técnica, por exemplo, e esses desenhos aparecem também na página seguinte. Olha só, o que eu fiz aqui apareceu aqui na outra página. E na de demolir também vai aparecer, como em todas as páginas. Ó, a de demolir também aparece. Por que que isso está acontecendo? E isso já aconteceu com você se você é iniciante em layout. Gente, é a questão das camadas, tá? Aqui em editar e preferências do layout, a gente tem aqui, ó, o geral. No geral, ele mostra exatamente o que são essas cores, né? Que a gente pode clicar aqui e você vai ver que a gente tem várias cores. Quando a gente clica na viewport, a gente tem uma cor azul em volta. Quando a gente clica aqui, ó, no carimbo, a gente tem uma cor bordô. E aí a gente tem essa cor vermelha aqui também, que é o bloqueado. Ou seja, ele está falando aqui pra gente que a camada não compartilhada sempre vai ficar na cor azul, a camada compartilhada na cor bordô e a bloqueada na vermelha. Então, se a gente selecionar aqui, ó, e a gente observar que esse objeto está na bordô, na cor bordô, quer dizer que ele está compartilhado em todas as páginas. Para mudar isso, você precisa mudar essa camada compartilhada. Segundo botão do mouse, seleciona tudo, segundo botão do mouse, mover para a camada padrão, ó. Pronto. Agora ele não vai mais ser um objeto compartilhado. Aqui nas outras plantas você vai ver que ele não aparece mais, tá? Então, isso aqui é um erro muito comum porque às vezes você tá dentro de uma camada compartilhada. E por que que essa camada existe? É a camada aqui, ó, do nosso carimbo. Então, o carimbo é interessante que seja compartilhado, para que ele apareça em todas as páginas. E também para que todas as alterações dele apareçam também nas outras páginas, né? Por isso que a gente usa essa camada compartilhada no carimbo. Outra coisa para isso não acontecer mais com você. Aqui em camada, deixa sempre a padrão no topo. E deixe sempre esse lapisinho aqui, ó, na padrão, porque aí qualquer coisa que você for inserir daqui pra frente vai entrar dentro da camada que o lápis está. Então, se o lápis está aqui na padrão, tudo que você inserir, imagem, texto, tudo que você criar aqui, daqui pra frente vai entrar nessa camada padrão, que é onde o lápis está. Agora, se você colocar o lápis na cota, vai entrar dentro da camada de cota. Se você colocar o lápis no texto, vai entrar dentro da camada de texto. Mais uma dica também, para você saber se essa camada é ou não é compartilhada, você vai ver aqui, ó, que ela tem duas folhinhas. Então, a de carimbo, ela tem duas folhinhas porque ela é compartilhada. O restante não tem, ó. Então, ela não é compartilhada. Tá bom, gente? Assim vocês vão ter mais clareza nessa parte de camadas. Espero que esse vídeo ajude vocês. E se você tiver mais dúvidas, comenta aqui, porque eu posso reunir mais dúvidas de vocês e fazer um outro vídeo. Esse mesmo formato, onde eu também explico, né, como resolver e também como evitar futuramente esses erros. Eu vou deixar os links de todos os nossos produtos, cursos aqui embaixo, caso você queira conhecer um pouco mais, quiser aprender um pouco mais comigo. E se você tiver também outras dúvidas, sugestões, deixa aqui no comentário. Curte o vídeo porque é muito importante para o canal e até uma próxima.